Olá, professor Luiz Sezende, começando mais uma aula de Realidade Brasileira / Atualidades para o CNU. Essa aula ela tem uma função muito importante para o bloco 8, porque a realidade brasileira nada mais é do que uma mistura de atualidades, geopolítica, história e geografia, mas também é importante para os outros blocos por conta da discursiva. Então vamos lá, hoje eu não estou com retorno aqui, hoje é feriado, né, 9 de julho, lembrança da Revolução Constitucionalista, onde São Paulo se levantou contra a ditadura Vargas, e também começando, né, esse processo histórico pela morte de um trabalhador. Então hoje na cidade de São Paulo se comemora o Dia da Classe Operária e da Luta Operária, e no estado se comemora a Revolução Constitucionalista. Beleza? Então vamos lá. Vamos resolver questõezinhas bem recentes de 2023 e 2024. Eu já não estou com retorno, né? Então, desculpem, não vou poder ficar interagindo aqui no chat, mas o que importa é o conteúdo. Então, eu vou resolver questões bem recentes da César Hill, questões de 2023, 2024. Você vai perceber como as questões elas são densas, pesadas, intensas e um pouco cansativas. Mas todas justas, todas com temas ali que nós temos que abordar. A ONU, questãozinha de 2023, sobre meio ambiente, sustentabilidade, temas bem recentes. Eu diria, mais importante tema, né, hoje de atualidades e realidade brasileira. A ONU lançou um conjunto de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que são simbolizados na imagem abaixo. Eu trabalho bastante esses objetivos na minha aula, né? Então não vou aqui ficar detalhando todos, porque senão a gente precisaria de uma aula só para isso. Mas esses são os objetivos da ONU de sustentabilidade. Aí aqui diz onde está disponível, né? Considerando-se a imagem acima, verifica-se que o conceito de desenvolvimento sustentável refere-se a um. Então aqui ele apresenta os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, e aí a questão ela pede para você indicar o que é sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é você garantir o uso dos recursos que a humanidade precisa. No tempo atual, recursos hídricos, fauna, flora, minerais, óleo, combustível, água, principalmente água, né? E explorando esses recursos de uma forma que garanta a existência deles para as gerações futuras. Então, o grande dilema do desenvolvimento de qualquer cidade, que é o desenvolvimento com responsabilidade social, responsabilidade ambiental e responsabilidade financeira. Isso é a sustentabilidade, e ela tem um tripé, definido pela própria ONU, né? Então, a sustentabilidade, ela não tem apenas relação com o meio ambiente. E o tripé é responsabilidade social, garantir a dignidade da vida humana, responsabilidade ambiental, aí sim, está diretamente relacionado a processo produtivo verde, redução da emissão de monóxido e dióxido de carbono, ter política ambiental e conscientização ambiental, e a responsabilidade econômica, de você não ter o assédio econômico, de você não se aproveitar de momentos difíceis para a humanidade para lucro. Exemplo disso é triplicar o preço do álcool gel na pandemia, triplicar o preço da máscara na pandemia, para ficar apenas em alguns exemplos. Então vamos lá, vamos analisar a alternativa que corretamente caracteriza o desenvolvimento sustentável. Alternativa A: processo integrado de mudança de práticas econômicas, políticas e sociais, em que a exploração de recursos naturais, renováveis e não renováveis. Deixa eu parar um pouquinho aqui, só para a gente tentar interpretar, né? Na verdade, tudo depende da interpretação de texto e da nossa capacidade de encontrar as questões. Eu não falei para você do tripé? Ó, práticas econômicas, sociais e ambientais. Perfeito. Essa alternativa A, pelo menos até agora, já apresentou o tripé. O direcionamento de investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais buscam atender às premências e às aspirações humanas atuais, sem, contudo, ignorar as necessidades futuras. Perfeito. Você atender às necessidades de subsistência do tempo atual, garantindo esses recursos para gerações futuras,
no tripé, que tem que sempre aparecer. Alternativa A, redondinha. Deixa eu te dar um exemplo disso. O aquífero Alter do Chão, não conheço, né? Conheço a região norte razoavelmente, mas eu não conheço o Alter do Chão, dizem que é maravilhoso, e lá tem o aquífero Alter do Chão, e o aquífero Alter do Chão já era conhecido, mas pesquisas da Universidade Federal do Pará mostram que ele pode ser o maior do mundo, e a pesquisa demora anos para mapear ele inteiro, né? Podendo atender, atenção, a necessidade de água potável da humanidade por 300 anos, da humanidade. Podendo. Porque a forma que for explorado pode fazer com que esses recursos terminem em 30 anos. 10% do prazo que a gente poderia fornecer água para a humanidade. Maior que o aquífero Guarani. Mas tudo depende da forma de uso, então, a alternativa correta. Vamos avaliar, né? Afinal de contas, uma aula de resolução de questões, ainda mais a gente aqui, né? Chegando na reta final do CNU, serve também para a gente identificar, serve também para a gente mapear aquilo que é a alternativa correta e incorreta, aquilo que a gente tem como questão correta e incorreta. Então, alternativa D, interdição total e restrita absoluta dos recursos naturais. Ou seja, ninguém mais toma água na vida, né? Orientação vaga e imprecisa. Não. A orientação sobre sustentabilidade é tão precisa que tem 17 objetivos da ONU. Estratégia ideológica, que não é uma ideologia, é uma área do saber, né? Então, relegado ao lugar, depreciativo, não tem nada a ver. Iniciativa que, apesar de meritórica, se revelou nos últimos anos inviável. Não. A sustentabilidade é super viável, a alternativa correta é A. Inclusive, essa alternativa A aqui é uma ótima definição sobre sustentabilidade. Acho que pelas alternativas erradas não teve muito erro, né? Porque, tipo assim, só você ler a frase que a sustentabilidade é inviável, a sustentabilidade é imprecisa, a sustentabilidade impedir o uso de recursos naturais, já é um negócio que grita aos olhos, né? Tá obviamente errado. Então, continuando, próxima questãozinha. Essa questão é interessante. Quando nós trabalhamos com políticas públicas ou na iniciativa privada, nós utilizamos dados estatísticos de sustentabilidade. Olha que interessante e bem feita essa questão aqui. Também é uma questãozinha de 2023. Em uma recente pesquisa realizada pelo IBESP São Paulo, buscou-se aferir o estágio de maturidade das empresas na medição de termos socioambientais. Ou seja, o quanto que a empresa ela tem ações, né, de sustentabilidade, o quanto que essa empresa não está preparada para ações sustentáveis. O resultado pode ser lido abaixo. Então aqui, olha só, 23% das empresas têm processos, indicadores, que são esses KPIs, né? Processos, indicadores e metas, claro, ou seja, tem política sustentável, 23%. Tem algumas metas, mas ainda estão sendo desenvolvidas, 41%. E 36% não tem nenhuma política ambiental. 23% tem uma política sustentável real, concreta, uma política sustentável aplicada. 41% está implementando e 36% confessa que não tem nenhuma política definida. Dito isso, vamos lá, né? Então aqui tem a fonte da pesquisa, né? Considerando-se o gráfico acima e usando-se o mercado de finanças como um suposto espelho das empresas, constata-se que, alternativa A, as empresas que não têm nenhum indicador nem meta ambiental claramente definido, 36% sobre o gráfico, verdade, são as mais preparadas para o mercado atual. O mercado atual, ela exige que você tenha política sustentável, ela exige que você tenha consciência ambiental. Então, claro que está errado, né? Como que uma empresa que não tem nenhuma política ambiental é a mais preparada? Na verdade, ela é a menos preparada. B. Há um amadurecimento importante por parte das empresas considerando os temas socioambientais, com pouco espaço para melhora. Vamos lá. Você tem 36% que não tem nenhuma política, portanto, tem que criar essa política. E você tem 41%, somando aqui no total, 77% que podem melhorar. Algumas estão no estágio 0, outras já começaram, e essas 77% ainda tem muita coisa para melhorar. Portanto, tem espaço para melhora. Alternativa C. Ainda é incipiente a medição de temas socioambientais? Claro que não, tanto é que não é incipiente. Que essa questão aqui é curiosa. Ó.
tanto não é incipiente que já tem a pesquisa, né? Alternativa D. Ainda que haja bastante espaço para melhora, o fato de quase 2/3, 64%, das empresas que compõem a pesquisa já possuírem indicadores, vamos lá, 41% já começou e 23% tem implementado. Ou seja, 64%, e aqui está dizendo que 64% que compõem a pesquisa já possuem indicadores sustentáveis, que podem dizer respeito, por exemplo, à gestão de resíduos e tal. Aponta que grande importância... Perfeito. Se você pega os dados indicadores, 64% ou já implementou ou está em implementação. Portanto, a alternativa correta. E vamos verificar qual é o erro dessa E aqui. A maioria dos executivos é refratária à medição de temas socioambientais de suas empresas, uma vez que 41% delas afirmam que não possuem indicadores, nem KPIs, nem metas socioambientais. Não. Aqui é uma questão, cá entre nós, né? Aqui é uma questão de exame de vista, né? Então, quem não possui nenhum indicador, não é 41. Quem não possui nenhum indicador é 36. Mas vamos continuar. Negando, tá. Então já está errado, mas aqui eu queria fazer um comentário. Ah, é verdade, os empresários são refratários. Sei lá. Cadê a pesquisa que diz isso? Para concurso público não existe opinião, achismo, talvez. O que existe são dados estatísticos de pesquisas apresentadas para embasar a questão. Então, se aqui está apresentando um instituto, esse instituto, não importa se você conhece ou não, o instituto está citado e os dados estão citados. E olhando os dados, se você tem, voltando aqui para os números, né? Se você tem 23% das empresas com já implementado indicador socioambiental e 41% em implementação, você tem a ampla maioria, 64%, com política ambiental implementada. Então não dá para a gente afirmar que o empresário é isso, o empresário é aquilo, porque a gente não tem nenhuma pesquisa na questão que diga isso. Perfeito? Opinião não cabe em prova nesse momento. Acho que não teve muito erro. E, afinal de contas, a alternativa A está bem apresentada, perdão, a alternativa D, são questões numéricas, né? Então, até teve. Eu achei que teria um percentual de erro menor do que 25%. Até teve um percentual de erros, 28%, quase 1/3. Mas é uma questão ali de fácil para intermediária, né? Próximo. Questão 3. Questãozinha de 2023. Outra questão de sustentabilidade, que é o tema do momento. Ó, você vai fazer do bloco 1 às 8. Não tem jeito de não cair sustentabilidade em alguma forma. Não tem jeito. Tudo bem, tem blocos que são mais próximos da questão ambiental, tem blocos menos, mas todos. Até o bloco de TI, até o bloco da FT, todos de alguma forma vão falar de sustentabilidade de forma objetiva, subjetiva, direta e indireta. Muitas empresas tratam inicialmente o tema da ética. Essa aqui é ética e sustentabilidade, legal. Muitas empresas tratam inicialmente o tema da ética estritamente em termos de mercado, investir mercadologicamente na ética. Fizeram da responsabilidade social e do código de ética uma peça publicitária. Outras empresas foram apercebendo-se de que havia um outro desafio, levando-se à hipótese de que o mercado, assim como a política, estivesse esbarrando num limite de sustentabilidade que requeria um outro tipo de atitude diante das questões ambientais, sociais e éticas. Isso significaria apostar num novo padrão de relacionamento com os interessados no negócio da empresa. São os stakeholders, né, internos e externos. Num compromisso efetivo com a sociedade, cultura, comunidade local, meio ambiente, a vida dos colaboradores da empresa sem inviabilizarem seus negócios. Essas empresas são as que olham mais à frente para uma necessária, ainda que precária, conciliação entre economia e sociedade, produtividade e desenvolvimento, lucro e justiça social, empreendedorismo e ética. Mobilizaram suas relações públicas nesse sentido para a comunicação de longo prazo. Então o texto base ele diz o seguinte: para muita empresa, a sustentabilidade e a ética, muito menos do que sendo uma questão cultural, uma questão central, é uma propaganda. Esta empresa é ética, mesmo que não seja muito. Essa empresa tem código de ética, mesmo que não dissemine muito. Mesmo que o exemplo que vem de cima não seja ético. Cansei de ver isso no serviço público. Também na iniciativa privada, mas no serviço público eu tive uma
alguns exemplos bem claros de propagandear ética, compliance, mas na prática a propaganda era maior que a realidade, ou sustentabilidade. Então, basicamente, a questão ela apresenta esse texto e diz para você levar em conta, né, essa questão das relações públicas. E, por outro lado, você tem que propagandear, você tem que verbalizar, mas você tem que verbalizar aquilo que é algo concreto, real e aplicado. Então, dito isso, ele pede para verificar essa questão e qual a alternativa correta, né? A estratégia mais viável para empresas é reduzir aspectos éticos. A gente nem precisaria continuar lendo, né? Mas vamos lá. E de responsabilidade social, piorou. A propaganda publicitária, pois este é o único meio eficiente de comunicação entre a marca e seus consumidores e, consequentemente, a viabilização financeira do negócio. Não, você tem que observar a ética em todos os aspectos do negócio. Assim como você tem que observar em todos os aspectos do negócio questões de sustentabilidade. Então, está erradíssima, né? Como eu disse, a gente nem precisaria continuar lendo. O profissional de relações públicas pode contribuir na transmissão de valores da empresa associados a um compromisso ético efetivo com a sociedade, apresentando, por exemplo, suas iniciativas alinhadas às diretrizes desenhadas pelos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Olha que interessante essa questão. Ela cita os 17 objetivos, mas ela não fala que é da ONU, mas nós vimos numa questão anterior os 17 objetivos da ONU. Então, olha como é importante você realizar questões. E olha como é importante você conhecer os temas abordados nas bancas. Parte-se da premissa que quem estuda sustentabilidade já sabe que a ONU tem seus princípios. Portanto, está aqui colocado. O profissional de relações públicas pode contribuir na transmissão dos valores e da empresa associados a um compromisso ético efetivo com a sociedade, apresentando, por exemplo, suas iniciativas alinhadas às diretrizes desenhadas pelos 17 objetivos. Perfeito. Isso é correto, né? Então, mas vamos para as alternativas incorretas, porque a César Rio é muito boa nisso, né? Tem banca organizadora, tipo a FGV, que as alternativas incorretas são tão bizarras que, tipo, concentra na correta. Mas aqui, ele desenvolve conceito na incorreta. E ao desenvolver conceitos, você tem que pegar ali e ver aonde o bicho pega para você não reproduzir isso numa discursiva, numa questão. Então, César Hill vale muito a pena você resolver questões e comentar as incorretas. A aposta a ser feita em nossos dias é um novo padrão de relações entre negócios interessados, desassociando lucro e justiça social. Pode parar também, né? É a mesma coisa. A função da empresa é formular um código de ética empresarial que dê conta de suas iniciativas de responsabilidade social, apostando que esse seja o único instrumento de comunicação. O código de ética é uma ferramenta interna. Tudo bem, se você presta concurso para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, você tem um código de ética como questão da prova, para, em tese, quem vai pleitear ser servidor público, empregado público, já saber as regras éticas do órgão. Mas não é a única ferramenta. Você tem a cultura organizacional, você tem os artefatos, os atributos, você tem os valores, você tem uma gama de opções exatamente para isso, né? Alternativa D. Não, alternativa E. Os valores associados são sempre individualizáveis. Não. A ética é coletiva. A ética é código de ética dos servidores públicos do Poder Executivo Federal. Código de ética da alta administração pública. Código de ética do Banco do Brasil. Então, código de ética não é individualizado. O que é individualizado é a sua moralidade para decidir ou não seguir o código de ética da sua empresa. Então, a ética é sempre coletiva. Sempre coletiva. Mas sempre coletiva e sempre teórica. Isso é base de ética, né, para concurso público, a base de ética para estudo da sociedade. A ética é sempre coletiva e a ética é sempre teórica. A moral é sempre prática e a moral é sempre individual. Eu conheço o código de ética do grupo Q que eu trabalho. Eu conheço o código de ética,
foi me apresentado o código de ética, assim como foi apresentado para todos os funcionários. Eu conhecendo esse código de ética, tendo acesso a esse código de ética, eu tomo uma decisão de seguir ou não esse código de ética. É exatamente isso. Então, a alternativa B, ela é assim, quando você tem um texto longo, depois você pergunta sobre a questão, tende a gerar muita confusão. Mas até que não. Até que teve 18% de erros, menos de 25%, então eu entendo que foi uma alternativa, questão tranquila, né? Próximo. Uma questãozinha de 2023. No início do mês de setembro de 2023, um grande jornal anunciava o seguinte: um dos eventos mais aguardados pelo empresariado brasileiro ocorre em Nova York, já conta com a Luísa Trajano, com a Suelma Rosa, com a Alexandra Pani e o Reinaldo Goto, que são CEOs ou donos aí de grandes CEOs, né? Executivos de varejo, Unilever, que é cosmético, né? Banco e frigorífico. Promovido pelo Pacto da ONU, o evento é disputado porque atrai notáveis pensadores para discutir como a iniciativa das próprias empresas tem peso no avanço dos objetivos de sustentabilidade, né? O tema aí da aula de hoje. E das metas da Agenda 2030, que é a atualização das metas estabelecidas na ECO 92, que prevê, por exemplo, redução de gases estufa e inclusão de minorias. E aqui está o relatório, considerando-se que uma gestão ambiental eficiente nas organizações, incluindo a iniciativa privada, é fundamental para o avanço do desenvolvimento sustentável, constata-se que as diretrizes de governança corporativa devem... A governança corporativa, ela está baseada em você consultar os interessados naquilo que você vai decidir, consultar os interessados no seu negócio. E quando a gente fala consultar os interessados, são os interessados internos e externos, que são os stakeholders. A gente tenta evitar estrangeirismo, né, em concurso público, porque afinal de contas, você vai ser servidor público no Brasil, o Brasil tem a sua língua pátria, mas alguns termos, eles são termos ambientados. E as bancas organizadoras, elas sempre tomam cuidado, principalmente as maiores, de explicar: o stakeholder é o interessado, feedback é o retorno para o executor, justamente para evitar que o estrangeirismo ele cancele uma questão. Portanto, aqui nesse caso, o stakeholder ele é um elemento fundamental para a governança corporativa, que é o interessado naquilo, no negócio. Então, quem é o stakeholder da administração pública? Interno. Os servidores públicos, os agentes públicos, os gestores públicos. Quem é o stakeholder externo? A sociedade, agências reguladoras, governos internacionais. Então, existem os internos e externos. O grupo quê? O que concurso? Quem é o stakeholder interno? Os membros da organização, os professores, gestores, funcionários. Quem é o stakeholder externo? Você, nosso aluno. Então, uma política de governança corporativa é uma política em que você consulta os interessados antes de tomar uma decisão. E isso requer transparência. Essa é a palavra-chave quando a gente fala desse tema. Então, vamos lá. Vamos entender, portanto, baseado, né, na palavra-chave sobre esse tema, qual é a alternativa correta. Promover iniciativas de desenvolvimento econômico em países em desenvolvimento, buscando contribuir para a geração de riquezas, a despeito de uma contribuição de renda mais equânime. Sustentabilidade é você tentar, pelo menos, prever uma distribuição de renda mais justa. E aqui está falando o contrário, né? Apartar e distinguir diferenças, temas no campo do desenvolvimento sustentável. Não, você não tem que apartar, você tem que promover o debate. Defender e difundir a ideologia de gênero, pôr obstáculos ao desenvolvimento econômico. Claro que não, né? Estimular iniciativas de proteção à vida na Terra, água no planeta, e agora tá lindo. Mas vamos lá. Sensibilizar as populações dos países envolvidos em desenvolvimento para o consumo e produção consciente de bens e serviços. Estimular o crescimento econômico desigual. Estava tão lindo. Mas não, né?
é estimular o desenvolvimento econômico próximo, igualitário, na medida do possível. Então é isso. E pior, acesso restrito à saúde e educação. Na verdade, a ONU ela tem iniciativas de universalização da saúde e educação, erradicação da fome e erradicação do analfabetismo como objetivo. Portanto, não, né? Só pode ser a E. Estar atentas, em especial levando-se em conta seus princípios de transparência e responsabilidade social, a viabilidade econômica e financeira do negócio à medida em que gerenciam adequadamente os riscos relativos às suas externalidades negativas e aos aspectos sócio-trabalhistas do empreendimento, como valorização da diversidade, incluindo gênero, raça, cultura e orientação sexual. Perfeito. É isso. É literalmente isso. É uma definição de sustentabilidade. Acho que tinha nas outras. Se você começa a ler, vê tanta frase sem sentido, você vê tanta frase impactante sem sentido, que até fica muito claro qual é o objetivo aqui. Portanto, eu acho que não teve muito erro. Tudo bem, né? 25%. Percentual razoável. Última questãozinha. Você vê que é tudo questão longa, tudo questão reflexiva, né? Tudo questão com texto grande. Em setembro de 2022, diversos ex-ministros da Economia assinaram um documento intitulado A Importância da Sustentabilidade para a Economia do Brasil. Nela se pode ler: nós, ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do BC, reafirmamos a centralidade da sustentabilidade ambiental e do combate ao aquecimento global para o sucesso econômico do Brasil e para a segurança mundial. O custo do aquecimento global vai aumentar muito, especialmente para os países tropicais. Ele irá prejudicar o crescimento do PIB, que é a produção de riqueza do país, né? E embotar a consolidação das melhorias de padrão de vida alcançadas nas últimas décadas, inclusive no Brasil. O Brasil tem capacidade técnica e os recursos naturais para ser vitorioso no novo ambiente econômico mundial, pautado pela necessidade de evitar o aquecimento global e alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Essa vantagem é respaldada pelo crescente compromisso da sociedade e de inúmeras empresas no Brasil com sustentabilidade. Mas o sucesso do Brasil neste ambiente dependerá, de forma crucial, da prioridade política e da urgência dos próximos governos em agenda da sustentabilidade, no fim célere do desmatamento e das ações rumo à economia carbonizada. E está aqui o texto, né? Ou seja, o Brasil tem todos os instrumentos para estar na linha de frente da política de sustentabilidade. Uma pela sua importância ambiental, uma pela importância do país nesse debate da ecologia, mas é preciso ter política pública para isso. Esse texto, né, de vários ex-ministros e tal, diz basicamente isso. Sobre a base desse texto, para indicar a alternativa correta nesse cenário. Alternativa A. A relação entre o aquecimento global e as atividades humanas, o crescimento econômico, é uma falácia. Ou seja, o aquecimento global não tem a ver com a atividade econômica, não tem a ver com a produção? Claro que tem. Alternativa B. O Brasil não tem como enfrentar os desafios que no presente se impõem. Diminuir o desafio ao desmatamento. O texto está dizendo outra coisa. Mas a minha opinião aqui não tem. Tudo bem, mas ele tem um texto baseado num ponto de vista, e esse ponto de vista é para você responder a questão. Sempre que você tiver um texto, a verdade é esse texto. A base da questão é esse texto. Independente da nossa opinião, que pode existir, mas não aqui, porque este é o critério da verdade para responder a questão. Alternativa C. Seja do ponto de vista da disponibilidade do capital humano, seja levando em conta critérios de capacidade técnica e compromisso da sociedade, das inúmeras empresas do país, os economistas, que assinam o texto acima, né, defendem que o Brasil tem condições de se destacar no mercado internacional desde que seja dada prioridade política e sustentabilidade. Perfeito. Essa é a melhor interpretação de texto do que está acima. E aí vamos só para a gente arrematar, né, do jeito que eu estou fazendo até agora, vamos para as duas alternativas aqui e ver qual é o erro delas. A desvantagem do Brasil não está na ausência de recursos naturais, mas na falta de compromisso da sociedade e das inúmeras empresas com a sociedade, apesar do crescente investimento do setor público. O texto não entra nesse mérito e o texto diz que tem que aumentar o investimento do setor público. Esse é o erro da questão. A sustentabilidade é um tema que deve ser conduzido no setor privado. Claro que não, né? Deve ser conduzido por toda a sociedade. Setor privado até que não teve muito erro, porque as alternativas erradas estão muito erradas.
o debate sobre sustentabilidade é um debate da sociedade. Setor privado, setor público, terceiro setor, porque afinal de contas afeta toda a humanidade. Inclusive, quando a ONU, né, convoca governos para discutir sustentabilidade, ela convida também empresários, tanto é que numa questão anterior fala que vários empresários, executivos brasileiros, empresários, foram para o debate em Nova York sobre sustentabilidade. Ótimo feriado para quem é de São Paulo, ótima terça-feira normal para quem é do restante do Brasil. Desculpem não ter o retorno, aqui eu fiz o evento num link diferente. Abraços, força e honra. Estamos com vocês até a aprovação.